Amém, amados? Glória a Deus. As crianças com a tia Odete hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar nossa palavra hoje, a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Não, obrigado. Eu só preciso que, se puder, coloque um retorno aqui para mim ligado, porque está dando delay, porque eu estou sem o retorno. Amém? Som, teste. Teste, teste, som. Aí, tá ficando bom. Mais um pouquinho. Teste, teste, som. Amém. Amados, hoje eu quero falar de algo que eu aprendi nessa semana. Na verdade, nesse final de semana, tive momentos incríveis aqui nesse lugar. E muitas coisas boas acontecendo durante toda a minha permanência na cidade. E até daqui a pouco que eu vou embora. Mas, ontem à noite, eu e Odete, nós tivemos um momento com os nossos amigos na fé, né? Eles que já são nossos pastores e hoje são os nossos mentores e amigos. E hoje de manhã, conversando, eles comentaram um pouco a respeito, na verdade o pastor estava comentando a respeito do Salmo 90, e a gente estava sendo ministrado por aquele salmo. Eu falei, nada melhor do que ministrar esse Salmo 90 à igreja hoje, e eu tenho certeza absoluta que esse salmo vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, e em nome de Jesus vocês vão sair daqui totalmente diferente da forma como vocês chegaram. Amém, amados? Mas eu quero antes disso fazer a introdução daquilo que está lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 16, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim, prestem atenção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então o texto, uma parte do capítulo 15 vai dizer, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e na outra parte está dizendo, aproveitando a oportunidade, porque os dias são maus. E o salmo que nós vamos ler hoje, e aí eu quero pedir para que vocês coloquem o Salmo 90. E ele diz assim, olha, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Calma aí, deixa eu só... Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, e de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo
és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a formosura do nosso Senhor Deus, e confirma sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirma a obra das tuas mãos. Amém, amados? Agora eu vou fazer a leitura, que talvez fazendo talvez para alguns tornou-se ainda um pouco mais complicado. Pastor, eu não estou conseguindo entender, mas essa é uma oração de Moisés, que era um homem de Deus. E agora olha só, o que ele diz assim nessa versão: Deus, e eu quero que você faça uma reflexão junto a esse texto, a sua vida. Tu tens sido a nossa casa desde sempre, muito antes das montanhas terem nascido, muito antes de trazerdes a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do teu reino, tu és Deus. Então, não nos faça voltar ao barro dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Paciência, tens em tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais do que uma folha ou grama que floresce gloriosamente como o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós, nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos criança. Tudo está em teus livros, e só o que nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Olha o que diz aqui. Vivemos com 70, outros chegam a 80, a 90, e Moisés está dizendo, qual é o resultado? Olha o que ele responde. Só problema. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto furor contra aqueles que o temem. E ele continua dizendo, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem, sabiamente. Volta ao Eterno. Por quanto tempo teremos de esperar? Trata os teus servos com bondade. Surpreenda-nos com teu amor ao amanhecer. Então saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa. Pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que teus servos possam te ver naquilo em que és bom, em governar e abençoar os teus filhos. E que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Sim, confirma o trabalho que fazemos. Amém? O tema da mensagem, para quem gosta de, assim como eu, anotar, o tempo é um presente. Viva bem hoje. Esse salmo, como eu falei para vocês, ele é uma oração de Moisés. E Moisés era um homem que havia caminhado com Deus. Amém, amados? Ele caminhou com Deus no deserto. Ele enfrentou no deserto extremo tudo aquilo que ele devia passar. E ele viu uma geração inteira morrer antes de alcançar a terra prometida. E quando ele escreve essas palavras em Salmo 90, ele não está falando de teoria. Ele está falando de alguém que
vive, alguém que experimentou a vida, alguém que entendeu que nós vivemos a nossa vida em ciclos, e quanto mais aprendemos a desfrutar da vida, sabe aqueles momentos que você, caramba, eu estou tão feliz hoje, e de repente aparece uma situação que te traz um problema. E ele fala, tem gente que vive 70, 80, 90, e a gente descobre o quê? Que a vida é só problema. Moisés olha para o tempo como quem entende a dor de desperdiçar o tempo da nossa vida. Ele viu pessoas vivendo ao longo dos anos sem propósito. Ele viu pessoas caminhando junto com ele sem propósito nenhum. Ele andou com pessoas que não tinham uma visão clara de futuro, alguém que não tinha ideia do porquê estavam ali. Saíram do Egito, viram o mar vermelho, viram o mar abrir, atravessaram o mar, chegaram do outro lado, e aquelas pessoas não conseguiram aproveitar o que Deus tinha dado para eles. Eles eram escravos no Egito, eles viviam como escravos, sujeitos à vontade de um imperador, e Deus livra aqueles homens, Deus livra aquelas pessoas, e o que Moisés entende? Que eles saíram, tiveram a oportunidade de viver uma vida em liberdade, mas eles só viviam por conta dos problemas, porque a vida tem problema. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, tenham cuidado com a maneira com a qual vocês escolheram viver. Tenha cuidado com a forma como vocês decidem viver a sua segunda-feira, a sua terça-feira, a sua quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E ele diz, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas ele está dizendo, o apóstolo Paulo, eu já ministrei essa palavra aqui, que os dias são maus, mas dentro da maldade da humanidade, existe o quê? Oportunidade de crescimento. Em todo lugar, em qualquer esfera, onde existe crise, onde existe problema, onde existe dor, existe uma oportunidade de nós aproveitarmos cada momento da nossa vida. Amém, amados? Então ele viu pessoas vivendo sem propósito, pessoas perdidas em rebelião, pessoas orgulhosas, pessoas que desobedeciam a palavra de Deus ou as ordens do Senhor. E diante de toda essa situação, ele levanta um clamor que vai além do seu tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Hein? Ele está dizendo, ensina a contar os meus dias. Sabe o que quer dizer isso? Ensinar a contar os meus dias é aproveitar cada momento. Cada momento da sua vida é uma experiência. Cada detalhe. Nós estávamos ontem com esse casal de pastores e nós conversamos, chegamos lá na casa deles mais ou menos umas 9 horas e até as 3 horas da manhã conversando e aprendendo e falando um pouco da nossa história, do que nós temos vivido. E hoje, na parte da manhã, acordamos, tomamos um café e ele sempre me ensina sobre isso. Wellington, aproveita cada detalhe. E ele estava dizendo para nós uma coisa que ele estava no sul e ele estava dirigindo um carro e de repente no sul, não sei qual era a cidade que ele estava, Paraná, não sei, era no sul. E aí, de repente, pulou um cervo na frente deles, assim. Aí ele falou que, a pastora falou, ai meu Deus, eu tenho que tirar, eu tenho que filmar. Ele, não, para, só observa. Aí eles nunca viram um cervo aí pulando assim. E aí ela falou, realmente, se eu paro para pegar o celular até filmar, eu vou perder o detalhe. A vida é um detalhe. Nós vimos aqui, a vida é um sopro. Quantas experiências a nossa querida irmã Maria José já viveu, né, minha querida? Com seus cabelos brancos que representam não a velhice, mas o tempo vivido. Quantos de nós precisamos aprender a aproveitar
cada dia, cada momento. Hoje, ontem a minha filha tinha acabado de nascer. Hoje a minha filha vai fazer 16 anos e ela é quase alguém independente. Se eu não aproveitar a minha filha, se eu não aproveitasse o meu filho, talvez hoje eu estaria lamentando pelo fato de estar aqui e os meus filhos longe da fé, longe do caminho, porque eu não soube aproveitar, ainda que a vida seja um problema, mas eu não soube aproveitar os dias com os meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que fazem parte da minha história. Ensina-nos, fala assim, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Eu quero tanto ser sábio, eu quero tanto ter a sabedoria de Deus. Aprenda a contar os seus dias, valorize cada momento que você está vivendo, porque uma coisa é certa, hoje é um dia a menos da sua vida. Falei hoje na reunião com os diáconos, falei, quando a gente faz aniversário a gente celebra, né? Eu celebro mais um ano de vida. Não, você está celebrando um ano menos de vida. Cada vez que vai passando você vai perdendo, sim ou não? Mas isso não quer dizer que eu não vá aproveitar a vida. Eu preciso aproveitar os meus anos que me restam, entregando para as pessoas, entregando para Deus, entregando para o meu trabalho, sempre o melhor e não o pior. Então, Deus, Ele está dizendo, me ensina a viver de forma que vale a pena. Ensina a viver de uma maneira que vai fazer valer a pena. Então, nesse salmo, Moisés está nos ensinando que o tempo é um presente. A vida é um sopro, mas o tempo é um presente. E viver bem é uma arte que nós só vamos aprender com Deus. Amém? Só vou aprender a viver com Deus. Então nós vivemos hoje numa cultura que idolatra a produtividade, mas despreza a sabedoria. Eu preciso produzir, eu preciso mostrar nas minhas redes sociais o quanto que eu produzo, eu preciso mostrar na minha igreja o quanto que eu produzo, eu preciso mostrar na minha família o quanto que eu produzo, eu preciso mostrar no trabalho o quanto que eu produzo. Alta produtividade não é sinal de sabedoria. Alta produtividade muitas vezes é sinal de depressão, estresse e ansiedade. Sim ou não? Talvez você esteja aqui, você passou a sua semana inteira numa alta produtividade. Trabalho, trabalho, trabalho. E o que você conseguiu? Cansaço. Porque o teu corpo não aguenta. Nós temos pressa. Mas tudo na vida tem um propósito. Eu tenho pressa. Todos nós. Não uma pessoa ou outra, todos nós temos pressa, mas se eu preciso ter um propósito, eu preencho a minha agenda, mas minha agenda é cheia, é reunião, 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 reunião. Hoje eu tive 4 reuniões, hoje eu fiz tantas visitas, eu fiz tanta coisa, mas a minha alma continua vazia. Eu estou cercado de pessoas à minha volta, mas a minha alma continua vazia. E o Moisés está nos ensinando, Senhor, ensina-me a cuidar do meu tempo presente. O que nós vivemos hoje na nossa reunião não vai mais acontecer, acabou. O que nós estamos vivendo aqui não vai mais acontecer. Pode ter o culto domingo que vem, mas não será mais a mesma coisa. Passou, acabou, mas eu preciso entender como eu vou aproveitar o meu tempo. E a grande tragédia da nossa vida moderna não é a morte. O grande problema da nossa vida hoje não é morrer, o problema é não saber viver. Né? Tem uma canção que diz, é preciso saber viver. E não é uma mentira, eu preciso aprender a viver. Eu preciso aproveitar cada momento e cada detalhe. Pastor,
Mas você fala, você aproveita cada detalhe na sua vida? Não, tem tempo que não. Estava comentando com uns amigos esse final de semana, que eu estava no Rio, serelepe pompom, dirigindo lá na linha amarela, né? Aí o trânsito vai, para, vai, para, vai, para. Eu estou vendo um garoto correndo a 20 km por hora, dando trotezinho assim. O que uma pessoa está correndo na linha amarela? Eu estou olhando ele correndo e eu ouvindo a Bíblia falada, né? Tá eu conectado com o céu. E eu, cara, mas o que esse moleque está fazendo ali correndo? Daqui a pouco ele pula dentro do carro de uma mulher, toma o celular dela e sai correndo. Aí eu estava comentando, eu estava conectado no céu, daqui a pouco eu estava pensando, se eu pego um desgraçado desse, cara, eu vou cortar o dedinho, vou cortar outro dedinho, falar, cara, como é que eu corto a mão? Aí eu comecei a pensar na minha maldade de pegar uma pessoa daquela. E aí, aquele tempo que eu estava conectado com Deus, eu perdi, não recuperei mais, porque eu comecei a pensar na injustiça. Não, né? Você pensa, fala, poxa, a moça estava lá atendendo o telefone, de repente era um cliente, de repente era talvez alguém que estava no hospital, e ela precisava falar, e vem uma pessoa e toma o celular da mão dela, rouba aquele celular. Talvez é tudo o que ela tem para comunicar com alguém, e a injustiça veio no meu coração. Eu fui perdendo a minha paz, eu fui trazendo a raiva dentro de mim. E eu, cara, se eu pegasse um moleque desse na minha frente... Somos de carne ou não? Nós precisamos aprender a viver bem a nossa vida. Nossa, mas você está dizendo isso? E olha, você é pastor. E daí? Eu sou de carne e osso como você. Todos nós precisamos aprender a viver bem. Então, Salmo 90, ele vai nos convidar a parar, ele vai nos convidar a refletir, e ele vai nos convidar a reavaliar as nossas prioridades. O que eu estou fazendo durante a minha semana que está me trazendo paz? O que eu estou fazendo durante a minha semana que deveria trazer paz, mas está me trazendo guerra? O que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer? Porque eu estou iniciando a minha semana e eu estou terminando a minha semana ainda com mais raiva, ainda com mais angústia, ainda com mais depressão, ainda com mais rancor, ainda com mais tristeza. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha sabedoria. Amém, amados? Então Moisés aqui, nesse texto, ele vai nos apresentar duas realidades fundamentais. A primeira é que Deus é eterno. Antes das montanhas, antes da terra, antes do tempo, ele já era Deus. Antes de tudo acontecer, ele já era Deus. Ele é Deus. E a segunda coisa é que o homem é passageiro. Por mais que você aprenda a amar e gostar da sua vida, sinto lhe dizer, você vai morrer um dia. Você vai morrer, eu vou morrer, os meus filhos vão morrer, a minha mãe vai morrer. Nós não estamos aqui para viver eternamente, pelo menos não nesse corpo. Nós vamos passar, como o texto diz, como uma névoa, como uma folha cortada ao amanhecer, como um sopro, é a sua vida. Então, enquanto Deus habita na eternidade, nós estamos caminhando num fio de tempo. Isso deveria mostrar para nós o fato de nos tornarmos mais humildes, mais sensíveis e mais intencionais. Amém? Então, no versículo 1 e 2 do texto, nós vimos aqui que Deus é a nossa morada segura em meio ao tempo. Em meio ao tempo, Ele é a minha morada. Ele vai começar dizendo, tu tens sido a nossa casa desde sempre. E Ele não está dizendo aqui, Ele não está começando dizendo, falando do homem, mas Ele está falando de Deus. E Ele reconhece que que o único lugar seguro diante da fluidez do tempo é a presença de Deus. A única coisa que nós precisamos na nossa vida é a presença de Deus. Diz amém. Morar em Deus é saber que ainda que tudo mude, Deus continua sendo o mesmo. Lembra? Tem gente que vai chegar aos 70, aos 80, aos 90, e o que vai acontecer?
só problema. Mas ainda que tudo seja um problema, Deus permanece o mesmo e Ele cuida de nós. Assim como Ele cuida da criança mais nova dessa igreja, Deus está cuidando também das pessoas mais experientes dessa casa. Deus cuida de nós. Uma outra coisa que nós encontramos nos versículos 3 ao versículo 11 é que a nossa vida é curta, mas ela é cheia de significado, se nós vivemos com sabedoria. Amém? Se eu vivo com sabedoria, a minha vida tem um significado, tem um propósito, tem um porquê de eu sair de casa na segunda-feira para trabalhar, tem um porquê de eu sair de casa numa segunda-feira para ir para a minha escola, tem um porquê de eu sair de casa para ir na faculdade, tem um porquê de eu sair de casa e procurar um emprego, um curso ou alguma outra coisa. Tudo tem um significado se eu vivo a minha vida com sabedoria, porque a vida é curta. Eu tenho 44 anos, o tempo voa. Eu esses dias estava completando 40, eu estou com 44. E dizem, né, quando chega nos 40, parece que vai voando mais ainda, né? E quando eu fiz 44 anos, as pessoas, e aí, como é que você está? Eu falei, estou muito bem. Que isso, mas você vai fazer 44 anos? Eu falei, que daí? Eu gosto muito de ficar com 44 anos. Aí a Odete, porque ele gosta de se sentir velho. Eu falei, eu gosto mesmo. Não pela velhice, mas porque, é o que eu falei, a velhice é um sinal, para mim, de sabedoria, de pessoas que viveram o que eu não vivi. Senta com a dona Maria José, um dia marca com ela, que eu tenho certeza que ela vai fazer isso com o maior prazer do mundo. Fala assim, Maria José, posso fazer uma visita para você? Pode. Vamos tomar um café? Vamos. Conta um pouco da experiência da vida que você tem, tudo que você já passou. Eu quero aprender, eu quero chegar a ter os seus cabelos brancos, eu sei que a senhora teve problema, eu sei que a senhora tem dor de cabeça, eu sei que tem dificuldade, mas a senhora chegar na idade que a senhora tem, a senhora passou por tudo o que tinha que passar e está aqui. Ou procure alguém mais velho, procure, porque vocês vão ouvir histórias de superação, que talvez são coisas que você está passando hoje, mas que com alguém mais experiente, você vai aprender a lidar com a sua vida. Amém, amados? Você pode aplaudir a Jesus Cristo, enquanto eu bebo minha água. Então o salmista, ele está lembrando para a gente o seguinte: 1000 anos para Deus são como um dia de ontem. E aí ele está fazendo um contraste da nossa vida como um sopro. 70, talvez 80, e ainda assim marcada por lutas, perdas e limitações. A ideia então aqui não vai provocar o desespero na gente. Ai meu Deus, então estou lascado, me ferrei. Não, ele está querendo nos trazer a consciência do poder e da graça que é viver a nossa vida. Amém? Eu amo a minha vida, eu quero aprender a cuidar dos meus dias. Eu quero aprender a cuidar da minha saúde. Eu quero aprender a valorizar as pessoas que estão ao meu lado. Eu quero aprender a cultivar alegria. Eu quero aprender a cultivar as sementes do dom do Espírito Santo no meu dia a dia, da paciência, da alegria, da delicadeza, da força, da plenitude, da contemplação. O apóstolo Paulo vai falar lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, se eu não me engano, né, que nós devemos ter um pensamento diferente, olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Portanto, tudo que é belo, grandioso, isso farei. Viver bem é mais importante do que viver muito. Amém? Jesus morreu com 33 anos de idade. E eu digo para vocês que ele viveu bem. Ele não viveu muito, mas ele viveu e cumpriu aquilo sobre o qual ele foi chamado para cumprir. Amém? Você pode, segundo a sabedoria do Senhor, ou eu, viver, encerrar a nossa vida cedo, mas eu só vou permitir ir embora cedo se eu ter a certeza de que eu vivi aquilo que tinha que viver. É por isso que tem situações da minha vida que eu não tenho medo,
Porque eu falo, cara, o Dirão, meu cunhado, fica doido comigo, que eu falo, cara, ele, não, que sei o que, né, montanha-russa, não sei o que, eu falo, cara, não vou morrer. Eu não aceito morrer nesses brinquedos, não aceito. Porque eu tenho muita coisa para entregar. Deus não vai permitir. Agora, se for a vontade de Deus, eu terminei tudo o que tinha que terminar, não importa a hora que eu vá embora. Eu sei que eu quero ir entregar para a terra tudo que Deus me pediu para entregar. Amém? Porque a minha corrida final, eu quero chegar diante do Senhor e receber aquilo que eu tenho que receber. O meu galardão, eu não vou abrir mão dele, eu quero fazer o que tiver de ser feito, aproveitar o que tiver de aproveitar aqui na terra, para pegar do Senhor aquilo que é meu. Amém? E ele está dizendo aqui, nós não passamos de um sonho, uma névoa, uma folha cortada, ou seja, o tempo não espera ninguém, o tempo passou, gente. Tem gente que carrega alguém, não perdoa, guarda mágoa no coração, está perdendo o tempo da sua vida. Mas eu tenho razão, dane-se se você tem razão. Se você quer aprender a viver bem, perdoe as pessoas que lhe feriram. Mas não é qualquer perdão. Entrega o teu coração e fala, cara, eu perdoo completamente. Eu não aceito carregar ninguém dentro de mim. Eu quero aprender a viver na plenitude. Se alguém me feriu e me machucou, eu vou perdoar a pessoa e não meu. É dela. Acabou. Eu preciso aprender a viver bem, a contar bem os meus dias. Versículo 12 ao 17, como nós lemos, a sabedoria é a chave para viver bem cada dia. E esse clamor central é: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Contar os dias é muito mais do que saber a data, é viver com consciência. Eu sei o porquê que eu estou aqui. Eu sei o porquê que eu casei. Eu sei o porquê que eu tenho filhos. Eu sei porque eu congrego nessa igreja. Eu sei o porquê que eu escrevo o que eu estou escrevendo. Eu sei o porquê eu estou trabalhando nessa atividade. Eu sei porquê que eu escolhi trabalhar nessa área. Eu sei o porquê que eu decidi entrar nessa empresa. Eu sei. Porque eu quero alcançar sabedoria. Amém? E o Salmo está terminando aqui com uma súplica por misericórdia, alegria e significado. Surpreende-nos com o teu amor ao amanhecer. Uma coisa que eu modifiquei um pouco na minha vida, que é não pegar nada que vai me trazer notícia pesada de manhã. Tem gente que acorda e já vai ver os feeds. Tem gente que acorda, já vai, liga na TV, bota o noticiário, né? Tem lá no Rio de Janeiro que chama o mosquito fofoqueiro. Olha o helicóptero passando agora, os bandidos, tiroteio, acabaram de matar uma senhora atravessando a rua atropelada. Meu Deus, o senhor... Aí você já acorda com aquele encosto no teu corpo. Ou não é? Acorda, já ouviu notícia pesada, já viu morte... E o que o salmista está dizendo? Surpreenda-nos com teu amor ao amanhecer. De manhã é o dia em que eu preciso trabalhar a minha mente. Fala, Deus, eu sei que o dia vai ser, e pode ser um dia estressante, mas eu quero começar o meu dia bem. Comece o teu dia bem. Faça um movimento para viver o teu dia ao amanhecer bem. E ele fala, confirma o trabalho que fazemos. Então Moisés, ele não quer só viver, ele quer que a sua vida deixe marcas. Ele quer que a sua vida se torne uma bênção na vida de outras pessoas. Meus irmãos, eu estou aqui nessa noite para dizer para você, a nossa vida pode ser um sopro, mas você precisa aprender a aproveitar cada detalhe da tua vida. A pessoa que está do teu lado, o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu avô, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, o teu dinheiro, a tua igreja, o teu tempo de manhã. Aproveite cada detalhe. Ensina-me, Senhor, a contar os dias, para que o meu coração alcance sabedoria. E eu quero concluir dizendo que o Salmo 90, ele é para nós um chamado para viver uma vida madura.
Eu preciso ser maduro. Eu preciso ser experiente. Eu preciso de sabedoria. E Ele está nos convidando a acordar de um sono, de uma vida de distração, para viver uma vida com profundidade. Isso porque a vida é frágil, o tempo é breve, mas em Deus, cada dia pode ser eterno. Sim ou não? E o que faz você hoje? O que você pode fazer hoje para ecoar na eternidade o seu dia a dia de sabedoria, a sua vida em sabedoria, a sua vida em fé e a sua vida em propósito? Você está só vivendo, como diz o profeta Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? Ou você está vivendo a tua vida com propósito? A tua vida está sendo levada adiante como bois, como gado, como ovelhas? Ou você está, Deus, eu tenho um desenho. Provérbios 16, 1 está dizendo, cabe ao coração do homem elaborar os seus planos, mas a direção certa vem do Senhor. Aqui está o plano, Senhor. Eu quero fazer isso, eu quero comprar isso, eu quero experimentar isso, eu quero chegar nesse lugar. O Senhor pode me ajudar? Porque eu não quero perder tempo. Amém? Eu não quero perder tempo. Eu não quero viver a minha vida como aqueles que vivem no feed. Nossa, já passou 4 horas aqui no feed. Meu Deus. Nossa, eu já tenho, né? Eu sou daqueles que, para mim, assim, eu vejo o filme e acabou, pronto. Aí é uma saga. São 3 filmes da saga, eu assisto. Agora, se tem uma coisa que tira a minha paciência, é a tal da série. Aquilo ali foi uma desgraça que foi inventada para tirar os nossos... Tem série que tem 9 temporadas. E tem gente que já viu as 9 temporadas, está vendo de novo. E se você juntar isso na ponta do lápis, os seus dias foram ganhos ou foram perdidos? Ah, mas que tal você fazer um curso, um treinamento? Ah, mas eu não estou tendo paciência, eu não tenho tempo porque é trabalho, sabe? Eu estou trabalhando e aí eu tenho que fazer tanta coisa, tem que parar para assistir um curso. Pô, mas você viu toda a série de Game of Thrones, viu toda a série de Friends, viu toda a série de Vikings, viu toda a série de... Qual é o nome daquele? Tem umas... Como é que é o nome de uma série de um cara que trabalha com cocaína? Breaking Bad, Stranger Things. Você viu tudo isso? Ah, mas eu não tenho tempo, é o meu lazer. Ok, você está pegando a tua vida e está entregando para um tempo. O líder dos Teams e do Flame, ele é meu sócio e sócio da Odete também, ele trabalha na parte digital da nossa empresa e ele é cientista de dados. E ele estava falando para mim assim, pastor, você sabe qual é o maior concorrente do Netflix? Eu vi um treinamento com o CEO do Netflix e sabe qual é a maior concorrência da Netflix? Quem chuta aqui? Quem pode chutar? Hã? Fala alto. Instagram? Quem acha que é o Instagram, o maior inimigo do Netflix? Sabe qual é o maior inimigo da Netflix? O sono. E eles dizem que estão fazendo um projeto para que as pessoas fiquem mais tempo ligadas no Netflix, porque tudo isso é um controle. Aí você fala, você assiste uma série, cara, a série foi maneira, para que vai fazer segunda temporada dessa desgraça? Já foi boa. E aí vai te gerando a vontade de ver mais. Eu não estou dizendo, alguém está vendo eu dizer que é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Eu só estou dizendo que você precisa aprender a contar os seus dias. Teve um momento da minha vida que eu falei, meu filho, pai, vamos ver o jogo Fluminense? Eu falei, cara, não quero. Porque eu vou perder 90 minutos da minha vida para me estressar. De verdade, porque o Fluminense não está me dando alegria. Ele, pô pai, o jogo. Filho, não vou. Nesse momento eu não vou assistir. A gente vai acabar caindo para a segunda divisão. Eu sei, vou fazer coisa produtiva. Quando o Fluminense começar a ganhar, assiste de novo. Então eu estou dizendo para você que tanto série, jogos, tudo isso
existe para tomar o nosso tempo. Agora, eu preciso aprender a viver uma vida em equilíbrio, a assistir uma série, a assistir um filme, a assistir uma saga, a jogar, a fazer o que tiver de fazer. Mas isso não pode ter o controle a ponto de fazer com que eu perca o propósito original da minha vida. Amém? Porque a gente fica julgando as pessoas que estão na cocaína, na maconha, na bebida. Mas muitas vezes nós estamos jogando a nossa vida fora, viciados em coisas que não são como essas drogas, mas ela tem o mesmo efeito de tirar você do centro original da tua vida para te colocar numa vida de prazer momentâneo e que lá na frente você vai se lamentar. Amém? Eu quero encerrar dizendo, Moisés falou, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração encontre sabedoria. E eu quero fazer um exercício com você para que a gente encerre essa noite, essa ministração. Que você avalie a sua segunda-feira. Saia daqui nessa noite e avalie como que você vai viver desde já. Avalie como vai ser a sua segunda-feira, como vai ser a sua terça-feira. Anote. Cara, eu perdi muito tempo nisso. Eu poderia ter melhorado nessa questão. Eu poderia ter aproveitado mais essa semana, mas na quarta-feira foi o dia que eu mais dei mole. Você não vai recuperar o teu dia, mas a outra semana você já vai fazendo coisas melhores. Amém? Isso é o que Deus pode fazer. Eu quero ser um homem sábio. Eu quero ter sabedoria. E o Salmo já me ensinou que um dos caminhos para a sabedoria é saber cuidar bem do meu dia. É saber cuidar bem do meu dia. É saber cuidar bem da minha vida. Cuide da sua vida. E cuide menos da vida de terceiros, de quartos, de quintos. Cuide mais de você. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida. E no final, você não precisa agradecer. Só levanta a mão para o céu e fala, Deus, obrigado, porque agora eu vou cumprir a minha chamada na terra. Amém? Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, nesse lugar. Nessa igreja, como filhos e filhas, homens e mulheres, pessoas que não são más, não são ruins, mas são pessoas que, assim como eu, precisam aprender a contar bem os nossos dias. Vini, você pode fazer a contar bem os nossos dias. E eu quero muito que nesse momento você, com seus olhos fechados, observe toda a sua semana. Esses últimos 6 dias, de segunda a sábado, quantas coisas você deixou de aprender? Quantas coisas ou quantas oportunidades você perdeu porque não esteve em você a sabedoria para cuidar dos seus dias? Talvez você brigou com alguém, alguém lhe feriu, ou você feriu alguém. Talvez você deveria ter falado algo quando tinha que falar, ou se calar quando tinha de se calar, e viu que hoje, domingo, as tuas fichas estão caindo porque você está vivendo o resultado ao resultado de decisões erradas que você tomou durante a semana, por não saber aproveitar bem o seu dia. E o problema não é só perder o tempo. Talvez você esteja perdendo dinheiro, talvez você esteja perdendo pessoas queridas,
perdendo a sua intimidade com Deus, perdendo a sua paz, perdendo a sua sanidade, perdendo o controle das suas decisões. Mas hoje Deus quer te dar uma oportunidade para experimentar uma vida de verdade. Uma vida que tem os dias contados, mas você vai aprender a viver a sua vida bem. A viver melhor os seus dias. A contemplar o belo. A contemplar o extraordinário. Mas pastor, o mundo é mau. Mas a palavra está dizendo, aproveitando cada oportunidade. Eu preciso aprender a aproveitar cada oportunidade. Oh, aleluias. Eu quero que nesse momento, eu não vou orar por você, mas eu quero que você agora, esqueça quem está do teu lado, faça a sua oração da maneira mais simples possível, mas fala para Deus o quanto que você quer aprender a contar os seus dias, para que o teu coração, para que a tua mente, para que a tua alma seja sábia